Oi, turma. Meus amores, vocês do nono ano do Luzia Correia estão participando comigo da Olimpíada de Língua Portuguesa, como eu já falei, e as turmas do oitavo e nono ano do César Nildo também. Então, eu já enviei o link para que vocês assistam, espero que vocês já tenham assistido, a apresentação das etapas da Olimpíada de Língua Portuguesa e também um pouquinho sobre o programa Escrevendo o Futuro. Esse vídeo 2 aqui, que consta aqui nessa parte de baixo, é justamente essa videoaula que nós estamos assistindo, tá? Esse mesmo arquivo que eu estou lendo também foi enviado para vocês no grupo. Então vamos aqui, ó, essa parte amarela. É hora de combinar. Depois de terem visto sobre as etapas da OLP, que é a Olimpíada de Língua Portuguesa deste ano, e um pouco sobre o programa Escrevendo o Futuro, agora é hora de entender uma coisa muito importante. Vejamos que coisa importante é essa. Está aqui marcado de verdinho. A partir de hoje, cada um de vocês precisará ter um olhar atento e sensível aos fatos do dia a dia. Por exemplo, vejam aqui o primeiro tique. Um morador de rua solitário na calçada, a forma de o feirante atrair os compradores, um encontro no ônibus, o futebol dos meninos na pracinha, uma notícia de jornal que desperta curiosidade. Tudo isso é material para que vocês possam, primeiro, refletir criticamente sobre as questões sociais, ações, sentimentos e comportamentos das pessoas e depois usar ao escrever a sua crônica, trazendo à tona a vida da sua cidade, ou seja, Calcaia nesse caso. Minha gente, aqui escrevendo a sua crônica, vocês, como eu já expliquei no vídeo anterior, vocês estão participando da Olimpíada, e aí nós estamos agora nesse processo das oficinas. Então, ao final de todas as oficinas, nós teremos o seu texto finalizado, que é a sua crônica. Ou seja, é por isso que vocês precisam ter esse olhar mais atento, tá? Outra dica, em relação à escrita de uma crônica. O cronista escolhe a dedo as palavras. Estou aqui, tá bom? Sua linguagem é simples, espontânea, quase uma conversa ao pé do ouvido com o leitor. Tempera os fatos diários com humor, ironia ou emoção, revelando peculiaridades que as pessoas em sua correria deixam de perceber. Por isso que vocês vão ter que ter um olhar mais atento para as situações do cotidiano. Então, a melhor forma de aprender a fazer alguma coisa é observar o mestre no assunto em ação, né? A melhor forma de aprender a fazer alguma coisa é observar um mestre no assunto em ação. Então, a gente vai conhecer aqui um mestre da crônica. Vocês vão conhecer o jornalista paraibano, jornalista e escritor, tá? Paraibano Thiago Germano, por meio do vídeo abaixo. Então, aqui nesse link, onde está escrito vídeo 3, um pouco sobre Thiago Germano. Tem o link aí, tem assistir somente até o momento 1 minuto e 21, tá? Vamos assistir aqui. Esse vídeo ele é de 2018. Vejamos. Olá, internauta do Portal Correio. Hoje a gente recebe o escritor Thiago Germano para bater um papo sobre o seu novo romance, A Mulher Faminta. Thiago, seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória, né? Migrou do jornalismo para a literatura. Fala um pouco dessa transição para a gente. Tá, obrigado. Eu quero saudar também os espectadores. Eu comecei no jornalismo, como você disse. Trabalhei desde 2005, quando me formei na Universidade Federal da Paraíba, em jornal. Mas desde então eu já tinha esse interesse na literatura. Na verdade, eu comecei no jornalismo tendo a ilusão de que o jornalismo ia me aproximar da literatura, né? Eu gosto muito de uma frase de Raimundo Carreiro, que é um escritor, que ele disse que jornalismo e literatura são mais ou menos as duas faces de uma mesma moeda. Só que a missão do jornalismo é mostrar, a missão da literatura é esconder. Eu, como todo tímido, gosto de me esconder, resolvi me esconder na literatura. Então, comecei ano passado lançando esse livro aqui, chamado Demônios Domésticos, que é uma coletânea de crônicas que eu publiquei ao longo da minha trajetória no jornalismo. Eu escrevia crônicas para um jornal daqui da Paraíba. E depois, esse A Mulher Faminta, que eu escrevi desde o ano de 2011, ele demorou 7 anos para ficar pronto, e agora finalmente saiu pela editora Moinhos. Esse primeiro pela editora Lexian, a editora independente lá de Porto Alegre, e o segundo pela Moinhos. O romance, ele tem um pouco a ver com essa transição também. O protagonista... Pronto, gente.
Aqui é o suficiente porque não vai dar tempo de assistir todo o vídeo, não é? De Crônicas Demônios Domésticos. É desse livro que nós vamos conhecer essa crônica aqui, ó. O Papa vai ao banheiro. Melhor dizendo, o Papa vai ao banheiro é uma pergunta. E aqui, vejam que o título pode causar estranhamento, logo também desperta curiosidade. Quais situações essa crônica irá narrar? Então aí você, só pelo título, você pode achar um pouco estranho, né? O Papa vai ao banheiro, mas que coisa mais sem nexo de falar. Mas aí começa a causar um estranhamento, não é? E aí com certeza vai despertar também a curiosidade do leitor. Gente, vão prestando atenção nessas pistas, porque isso vai ajudar vocês no momento de escrever a sua crônica, tá? Então, para saber, é preciso ler a crônica, para saber quais são as situações narradas, né? Então vamos à leitura dela. O Papa vai ao banheiro? É uma pergunta, né? Tiago Germano, vamos ler aqui. Vou colocar aqui em cima e vou colocando o mousezinho do lado para vocês saberem onde nós estamos, tá certo? Aqui, ó, primeiro parágrafo. No terceiro mês do catecismo, o padre nos deu a chance esperada. Depois de 12 semanas de aulas e de leituras bíblicas tão pouco frequentadas quanto pouco entendidas, podíamos perguntar o que quiséssemos. Fui o primeiro a erguer o braço. O padre, encandecido, pediu que eu me levantasse, com a coragem de que hoje, nos eventos de que participo, procuro, mas não acho. Arranquei do fundo da alma a dúvida atordoante. Padre, o Papa vai ao banheiro? Gente, imagine, é um adulto que está falando aqui? Não, né? É uma criança. Está perguntando quem? Ao padre. Vejam como a situação que está sendo narrada aqui é uma situação do cotidiano. A morte de João Paulo II, aí aqui está falando do Papa da época. A morte de João Paulo II, em meio à comoção mundial gerada pelo seu funeral em 2005, me trouxe de volta essa lembrança distante. Junto com ela, o medo que eu sentia na infância daquele homem, do quadro que minha avó conservava pendurado ao lado da imagem de Jesus. Vejam só os detalhes que ele vai mostrando. Agora ele mostrou a avó, como que ela fazia, como era importante para ela o Papa, o quadro dele era pendurado ao lado de Jesus. Eu não sabia a diferença entre Jesus e Deus. Minha avó tentou me explicar que Jesus não era Deus, mas que também podia ser. Que foi humano por 33 anos, mas que depois que morreu virou uma pomba. Nesse dia, descobri que o Papa tinha um Papa móvel, o que fazia dele quase um herói. Vou colocar aqui em cima, tá certo? Quase um herói de história em quadrinho. E que, se o Papa comia, ele também tinha que ir obrigatoriamente ao banheiro. Vejam só aqui a imaginação. É um adulto que está escrevendo, mas aqui ele coloca a imaginação da criança, né? A minha avó só não conseguiu me esclarecer porque João Paulo II lia o discurso tão devagar, como se não tivesse passado da alfabetização. Ele que, segundo ela, era um dos homens mais inteligentes do mundo. Sabia todas as línguas faladas por todos os povos. Na verdade, continuei com um medo brutal do Papa. Todos choravam quando se aproximavam dele. Vejam só, né? Isso aqui é o temor do desconhecido. Ele não sabia quem era o Papa. Ele passava a ter medo do Papa, já que tanta gente chorava ao chegar próximo dele. Nunca imaginei, por exemplo, o Papa jovem. Até que vi uma foto dele, um pouco mais novo do que eu era naquela época. Careca, como sempre, branco, como sempre, mas humano, sem aura de santidade que tanto me assombrava. Décadas depois, quando o vi ali morto, estendido aos olhos da multidão, compreendi que a humanidade do Papa estava muito além das minhas cogitações infantis. Ainda hoje me pego imaginando o Papa no banheiro, as vestes santas despidas do corpo enorme, o riso proibido do catecismo. A última imagem que guardei do Papa João Paulo II, o único e verdadeiro Papa da minha geração, é de sua dor que o igualou a cada ser humano neste planeta. Uma dor como a de Jesus, que era humano, mas que também era Deus, e que talvez também fosse ao banheiro, mas só de vez em quando. Vejam que aqui nós temos o que? Um pouco de humor. E aí tem a referência, né? Demônios Domésticos, que ele publicou em 2017, o Germano. Então vamos ver aqui um pouquinho das percepções dessa crônica. Perceberam, gente, que a crônica é um texto curto? Ele foi curtinho, tá? Vocês perceberam o tom, estou aqui no primeiro parágrafo, o tom de humor já no título da crônica? Vejam que o autor coloca uma visão infantil
de ver o mundo ao seu redor. A criança tem muita imaginação e essa imaginação, gente, é sem pudores, sem receio, de cair no ridículo, sem repressão, não é? Muito à vontade, o autor desenha em seu pensamento aquela figura sem roupas, peladão, ali no banheiro, como qualquer um de nós, seres humanos, fazendo xixi, fazendo cocô, escovando os dentes, tomando banho. Esse é um dos traços marcantes na crônica, o humor, a ironia, a gozação. E aí vocês vão percebendo isso porque vocês poderão utilizar na sua crônica também. Quem vai escolher o tom da crônica é você, tá certo? Cada um de vocês vai escolher o seu tom. Então, se você quiser um tom mais de humor, é esse o tom que você vai colocar. Se quiser um tom mais de crítica, já vai ser outro. Então, percebam que quem vai escolher esse tom é você. O autor, estou aqui no último parágrafo, tá certo? O autor traz uma situação da sua infância, de um momento corriqueiro, e lança luz sobre ele. Então, gente, isso é que é o momento-chave aqui da crônica, do texto crônico. Qual é a principal característica da crônica? É um texto sobre alguma situação corriqueira, mas que é colocada de um modo com mais emoção ali no texto. Quando eu digo mais emoção, é que é diferente de você falar de quando você foi, por exemplo, a uma consulta no dentista. Todo mundo já foi a uma consulta ao dentista. Né? Chegou ao dentista, foi lá, precisou de uma consulta. Imagina a forma como eu estou falando, como é uma coisa comum. Agora imagina ter que escrever uma crônica sobre isso. E aí vai ter que ser mais detalhada, vai ter que ser de um modo que atrai o leitor. Né? Vamos continuar aqui a leitura, no último parágrafo ainda. É assim que conseguimos visualizar a história. Pois ele a detalha, escolhe bem as palavras, traz a sua avó para o texto, de modo que parece que estamos em uma cena presencial, além de mostrar os medos que toda criança tem do desconhecido, quando ele diz, né? Na verdade, continuei com o medo brutal do Papa. Vejam só, é outro momento aqui que ele lança uma luz sobre aquele momento ali corriqueiro, de que as próprias crianças também passam, né? Desse medo do desconhecido. E aí, qual a atividade que vocês vão fazer após a leitura dessa crônica? Depois da leitura, é hora das releituras. Então, vocês vão ter 3 propostas, tá? Prestem atenção aqui. Meus queridos e queridas, depois da leitura da crônica, o Papa vai ao banheiro, vocês precisam fazer uma releitura ao seu modo. Por isso, eu escolhi uma das propostas abaixo. Então, vamos aqui, ó. A primeira proposta, qual é? Fazer uma história. Isso aqui é para quem gosta de desenhar, tá? Fazer uma história em quadrinhos ou desenhos que envolvam a crônica, o Papa vai ao banheiro, e aí vocês vão ter aqui um planejamento para fazer. Então, qual é a atividade em si? É fazer ou alguns quadrinhos ou um desenho que você queira, que seja referente a essa crônica. E aí, como é que vocês podem se planejar? Primeiro, escolha quais situações narradas, tá? Eu estou aqui no primeiro. Escolha quais situações narradas você irá fazer uma representação em desenho. Ei, psiu, não precisa ser a perfeição em desenho não, viu, gente? O que é importante é que você se divirta com seus desenhos. Quando eu digo para quem gosta de desenhar, porque eu sei que tem muitos artistas nas nossas turmas, mas alguns ficam envergonhados. Mas eu não consigo desenhar do jeito que ela está falando aí. Não é esse jeito perfeito, não. É o seu modo, por isso que é importante que você se divirta também desenhando. Segundo, feita a escolha das cenas que irá representar, coloque uma legenda para que o seu leitor saiba a que momento o seu desenho se refere, tá certo? Então, escolhe a cena que você vai querer desenhar, faz o desenho, coloca uma pequena legenda para o seu leitor entender a que aquele desenho se refere. Terceiro, lembre-se que você terá vários leitores. Então, vocês vão ter os seus amigos de sala, da escola, do concurso. Por isso que é importante que outros consigam entender sobre o que você está desenhando, tá certo? Quarto, lembre-se também de colocar um título na sua criação. Pode ser o mesmo título da crônica ou uma reinvenção dele, tá certo? Proposta 2 é para quem adora montar vídeos. Vejamos aqui. Fazer um vídeo narrando com bastante desenvoltura a leitura da crônica. O Papa vai ao banheiro. Então, vocês vão ter que narrar essa crônica. Aqui, no caso, vai ser um vídeo que você vai se autogravar, né? Ou então pedir para que alguém lhe grave. Como é que vocês podem fazer esse planejamento? Leia algumas vezes em voz alta antes de gravar seu vídeo. Faça uma boa entonação para cada situação que vai sendo apresentada. Então, antes de gravar, gente, aí é preciso planejar-se. Por isso que eu coloquei aqui o planejamento. Primeiro, leia em voz alta, leia algumas vezes, faça uma boa entonação, né? Coloque um tom mais de humor naqueles momentos em que vocês consideram que é mais engraçado. Segundo,
Somente depois de fazer o treino da leitura, procure em que lugar de sua casa ou de onde você está, né, porque talvez você não esteja na sua casa, será feita a gravação. Então, escolhe um cantinho aí para gravar. Terceiro, procure posicionar seu celular, se você não tiver quem possa lhe gravar, bota em um canto, em cima da mesa, em algum lugar que consiga filmar o seu rosto, não é? Que aí você vai poder posicionar o celular ali, o aparelho que você vai colocar para lhe filmar, de modo que seu rosto e seus movimentos sejam bem visualizados, tá certo? Você pode colocar um cartaz ou algo que deseje mostrar em relação à crônica. Então, no momento que você for gravar, fique à vontade, a gravação é sua. É você que mostra ali para o seu telespectador o que você deseja que apareça. Quarto, inicie a gravação da leitura, né? Depois que escolheu, que leu várias vezes, que se posicionou, agora você vai, de fato, iniciar a gravação da leitura. Leia de modo bem desenvolto, com uma boa entonação e se divirta com esse momento. Gente, o objetivo também é se divertir, né? A gente precisa. Terceiro, para quem é mais tímido, um áudio não custa nada, não é, gente? Um áudio não custa nada mesmo. Então, mas aí um áudio somente de vocês falando ali no texto, a crônica em si, não vai ser tão bacana. Seria bom que vocês fizessem uma sonoplastia. É por isso que eu coloquei aqui, ó, fazer áudio da narração da crônica com sonoplastia. Como é que vocês podem fazer isso? Planejamento. Primeiro, você pode procurar no YouTube ou sites alguns sons que tenham a ver com as partes da crônica, né? E fazer uma seleção dele. Então, você que escolhe os áudios. Escolhe o áudio dos meninos rindo, escolhe um áudio, por exemplo, de um tom de voz mais grave, que pode ser a do padre, fica a seu critério. Essa seleção irá ajudar na sonoplastia. Então, você escolhe as suas listas e vai separando, né? Faz a seleçãozinha para deixar de stand-by para quando for preciso. Segundo, depois da seleção, é hora de fazer a leitura em voz alta, algumas vezes antes de gravar. Faça uma boa entonação, passe a emoção à sua voz. Lembre-se que aqui você está gravando um áudio, então você precisa passar a maior emoção possível. Isso significa que antes de você gravar o áudio, você tem que o quê? Treinar a leitura, tá certo? Terceiro, agora sim é hora de gravar o áudio da sua leitura bem desenvolta da crônica. Divirta-se com esse momento. Quarto, nesse caso aqui, se você tiver um aplicativo, é que você vai primeiro gravar a sua voz. Ó. Quarto, faça a montagem do áudio de sua leitura com os sons que você selecionou. Então, primeiro você fez a seleção dos sons, depois você gravou lá a sua voz, agora você vai montar. Uma dica para essa montagem é o aplicativo InShot. Nele é possível você montar tanto o áudio como o vídeo. Mas se o celular não tiver muita capacidade, professora, eu não tenho condições de colocar um InShot nem outro aplicativo, não dá. Tem uma outra dica. Não dê para baixar um aplicativo, o que é que você pode fazer? Caso não seja possível usar um aplicativo de montagem de áudio, você pode fazer a leitura em voz alta em um celular e com o outro e colocando os sons selecionados. Assim gravará ao mesmo momento sua voz e os sons da sonoplastia. Então, nesse caso, precisaria de 2 celulares, né? Um para gravar a sua voz e o outro já com a seleção ali dos sons que você fez e aí colocando no momento certo, né, gente? Pronto. Depois de escolher e realizar uma das propostas acima, envie seus desenhos, vídeo ou áudio. Então, quem vai escolher a proposta é você, tá certo? Escolha a proposta 1, 2 ou 3 e me envie. Abraço.